Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Hoje neste vídeo quero refletir com você 13 motivos para eleger uma bancada de esquerda. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas e contribui para a formação de uma cidadania mais consciente. Esta semana, excepcionalmente, antecipamos o lançamento do vídeo para esta quinta-feira, por conta das eleições que ocorrerão domingo. Espero que este vídeo contribua para a sua reflexão. Falta pouco para o povo brasileiro exercer um dos atos mais significativos de cidadania, o direito e o dever de escolher quem irá representá-lo por 4 anos, nos poderes executivo e legislativo. Neste vídeo não irei me referir à eleição presidencial, já que a escolha não é tão difícil. Escolher entre o inominável e o Lula. Espero, inclusive, que o Lula vença no primeiro turno. Quero me ater à importância de escolhermos para o parlamento deputados que não apenas dêem apoio ao Lula, mas que pautem projetos e ações que melhorem a vida dos trabalhadores e mais pobres do nosso país e que democratizem as instituições do Estado, para que assim elas possam produzir mais justiça econômica, social, ambiental e política. Para isso vou elencar 13 projetos que certamente, em algum momento, deverá ser discutido no parlamento que temos obrigação de eleger. Estes 13 projetos tratam de temas que certamente o canal já produziu algum vídeo e você poderá, se desejar, assistir depois. Primeiro, o valor e reajuste do salário mínimo. Segundo o IBGE, em 2021, haviam cerca de 34 milhões de brasileiros vivendo com uma renda mensal de até um salário mínimo. Isto representa 36% da força de trabalho do país. Segundo o Diese, o valor do salário mínimo deveria ser, caso cumprisse a Constituição, de R$ 6.388, ou seja, mais de 5 vezes o valor atual. Estes números demonstram o grau de importância de se ter uma política de reajuste anual do valor do salário com índices acima da inflação, para que possamos oferecer aos trabalhadores a recuperação do seu poder aquisitivo, o qual beneficiaria milhões de trabalhadores e a economia de uma forma geral. Segundo, é preciso revogar a reforma trabalhista aprovada no governo Temer, que, entre outras coisas, possibilita que acordos coletivos tenham mais força do que a lei trabalhista atual, o que possibilitará ao empresariado, ao negociar com os sindicatos fracos ou pelegos, retirar direitos conquistados com muita luta pelos trabalhadores e que constam na CLT. Terceiro, que se estabeleça uma legislação de proteção aos trabalhadores que trabalham por aplicativos, que atualmente, pelo falso discurso de empreendedorismo, são explorados da forma mais cínica. Atualmente, estes trabalhadores, segundo o IPEA, já são mais de 1,5 milhão em todo o país. Ao mesmo tempo que estabeleça uma legislação específica para tributar o lucro dessas empresas, já que no último trimestre de 2021, a Uber teve um lucro de 30 bilhões de reais. Temos um vídeo do canal tratando do tema. Quarto, revogar a reforma da Previdência que foi realizada com a falsa premissa de que a Previdência Social era deficitária. Que a nova reforma tenha um objetivo, atender a um número cada vez maior de trabalhadores e não de retirada de direitos. Quinto, que revogue a lei do teto dos gastos, que congelou os investimentos em educação e saúde por 20 anos. Sexto, que seja aprovada a reestatização das empresas públicas privatizadas, desde o governo FHC, incluída aí a Vale do Rio Doce, a Eletrobras, os Correios e as empresas do complexo da Petrobras. Sétimo, que se faça auditoria da dívida pública como previsto na Constituição brasileira. Só desta forma, saberemos o tamanho real da dívida e poderemos organizar economicamente o Estado brasileiro. O pagamento da atual dívida representa o maior ralo do dinheiro público com a anuência do nosso parlamento. Oitavo, que se faça uma reforma tributária que tenha como proposta inicial ao debate o projeto apresentado pela ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, intitulada Reforma Tributária Solidária, menos desigualdade, mais Brasil. Já gravamos um vídeo sobre o tema. Tal proposta
prevê, entre outras coisas, inverter a lógica atual, que tributa mais sobre o consumo do que sobre a renda, alterando a atual tabela do imposto de renda de pessoa física, dividindo a tributação em 6 faixas e isentando trabalhadores que receberem até 4 salários mínimos e reduzir o valor dos impostos cobrados atualmente para a classe média. Ele prevê também a taxação sobre dividendos, aumento da taxação sobre herança e a taxação sobre grandes fortunas. Nono, que se faça uma reforma política que determine a realização de referendos e ou plebiscitos para toda e qualquer emenda constitucional ou processos de impeachment de prefeitos, governadores ou presidentes da República, e que reveja o poder monocrático do presidente do Congresso, democratizando este poder, principalmente no que se refere ao encaminhamento dos pedidos de impeachment. Décimo, que se faça uma reforma eleitoral que altere o modo como o processo eleitoral ele é organizado, instituindo um instrumento de segundo turno, tanto para o Poder Executivo como para o Poder Legislativo, como proposto em um documento elaborado pela OAB em 2013 e que poderia servir de ponto de partida para a aprovação de uma alteração que contribua com um debate mais programático, que fortaleça os partidos mais propositivos e que os candidatos sejam identificados com os programas apresentados pelo seu partido e assim ajude na consciência política do eleitorado. Acredito também que esta proposta reduziria os gastos de campanha. Temos também um vídeo do canal tratando desta proposta e você pode assistir se quiser. 11º, que se faça uma reforma do sistema judiciário do país que institua cotas raciais e sociais para o ingresso no sistema, seja para juiz, defensoria pública, ministério público, além de alterar procedimentos processuais, como o pedido de vista sem prazo para apresentar o voto ou o tempo máximo para o julgamento de um processo que se arrasta por anos, e o réu que não possui acesso a bons advogados são encarcerados sem julgamento. No Brasil, mais de 300 mil presos esperam julgamento. Vejam nossos vídeos sobre o assunto. 12º, um projeto de regulamentação dos meios de comunicação no país que precisa definir regras mais claras para a concessão de rádios e TVs, buscando aprender com experiências de outros países, inclusive de países capitalistas desenvolvidos, como os Estados Unidos e países da Europa, e que se adeque à nova realidade do mundo da internet. O canal já lançou um vídeo sobre o assunto e está aparecendo aqui na tela. 13º, por fim, a reforma do sistema de segurança pública. O Brasil está nas primeiras colocações no mundo quando se trata da violência policial. O Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo, com mais de 800 mil presos, sendo que cerca de 300 mil estão presos sem julgamento. E a solução para melhorar a segurança pública defendida por quase totalidade dos candidatos aos governos estaduais é a contratação de mais policiais, mais tecnologia e mais presídios. Este sistema claramente não resolveu e não resolverá o problema da violência. Pensar em um novo sistema de segurança que reveja a existência da Polícia Militar, os códigos de conduta, os processos investigativos, o controle social da polícia, entre outras questões, é fundamental para que tenhamos um sistema de segurança pública eficiente e humanizado. Existem outros temas que mereçam a nossa atenção? É claro que sim. Elenquei estes 3, mas poderia ter adicionado outros. Porém, o meu objetivo aqui é demonstrar como é importante escolhermos deputados comprometidos com um programa de mudanças que afetará a vida de cada um de nós. E só uma bancada de deputados de esquerda forte pode pautar e aprovar as reformas necessárias para melhorar a vida dos mais pobres e fortalecer a democracia no país. Os partidos e candidatos de direita passaram a campanha enfatizando uma única bandeira: ser contra o aborto. Um tema que não está na pauta das prioridades do país e nem das discussões políticas. Mas por que eles fizeram isso? Simples. Eles levantaram esta bandeira porque não querem e nem podem defender a atual política econômica do governo,
que levou milhões de brasileiros ao desemprego, à fome e à miséria. Porque eles querem passar a ideia de que defendem a vida e a esquerda defende a morte. Fazendo isso, eles escondem que o seu presidente foi o responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros ao negar-se comprar as vacinas enquanto gastava milhões de reais na compra de medicamentos que a ciência dizia não ter eficácia no tratamento da Covid-19. Fazendo isso, ele esconde a responsabilidade do seu presidente no aumento da violência, com o crescente aumento do armamento da população, da violência contra as mulheres, da violência contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+, e a violência nas comunidades pobres, principalmente por parte da polícia, do tráfico e das milícias, amigas da família do presidente. Não se vê por parte destes candidatos nenhuma compaixão por estas pessoas assassinadas, simplesmente por serem mulheres, por serem negros, pobres ou por terem uma orientação sexual diferente do seu agressor. Este discurso de defensor da vida, ele é demagógico e covarde e esconde o principal objetivo, que é despolitizar o debate dos verdadeiros problemas vividos pelo povo trabalhador e que está sendo levado a uma situação de miséria que havia sido banida do nosso país pelos governos petistas. Eu volto a insistir. Escolha candidatos dos partidos de esquerda. Escolha candidatos do PT, do PCdoB ou do PSOL para representá-lo no parlamento. Embora tenha divergências políticas e ideológicas pontuais com eles, o fato é que, quando o trabalhador teve que ser representado por eles na Câmara Federal, eles se posicionaram ao lado do trabalhador e o canal já analisou a votação dos partidos no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Só me resta desejar a você que exerça, a sua cidadania com muita consciência e que tudo ocorra em paz. Para não esquecer, anote o número dos seus candidatos em um papel. Lembre-se, não será permitido entrar com o celular na cabine de votação. Que, ao final deste primeiro turno, tenhamos eleito o presidente Lula e possamos comemorar o final deste pesadelo chamado Bolsonaro. Bom, eu vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos aqui. Eu sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe este vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Um grande abraço e até o próximo sábado.